Fala, fala moçada! Seja bem-vindo ao segundo episódio do É Treino ou É Treta. E no episódio de hoje eu convidei o professor Everton Vasconcelos para mandar um treino cabuloso de dorsais comigo, tá? Então, como vocês sabem, moçada, a pegada do É Treino ou É Treta é treino e ciência andando junto. Então, a cada exercício, a cada série, vai ter uma explicação, vai ter uma demonstração daquilo que a gente está fazendo, tá joia? E para começar, vamos fazer aqui o pull down. E antes de fazer o pull down, eu vou fazer alguns exercícios de mobilidade. Lembrando que uma articulação que tenha maior mobilidade é capaz de desempenhar maior força, tá joia? Então eu vou fazer aqui uns exercícios preparatórios para mobilidade e depois vamos fazer o pull down, beleza? Pode mandar os seus aí. Eu vou já fazer o meu uma coisa ali. Um alongamento de dorsais. A gente tinha que fazer mais exercício de mobilidade, viu, Everton? Oi? A gente tinha que fazer mais exercício de mobilidade. Por quê? Tá travadão? E a minha mobilidade tá uma merda. Eu gosto de soltar bem Bora. a escápula. Eu começo ou quer começar? Pode começar. Ó. Pode começar. Ainda vou dar um estiramentozinho no peitoral. Então, moçada, vamos começar fazendo exercício de pull down. Aqui nós optamos por utilizar essa manopla, né, que é um pouco mais ergonômica, tá joia? A ideia é só preparar o grupamento para a porrada que nós vamos dar em seguida, tá joia? Então, vamos fazer aí uma série de 15, 20 reps com 5 de reserva, beleza? Jogar um sangue aí pra na hora que a gente começar a pancada já tá bem móvel e bem irrigado. Aqui, pessoal, eu tenho um padrão de movimento um pouco diferente do Bruno, por conta que eu tenho uma compensação em uma das escápulas, então eu sempre me coloco um pouco mais inclinado fazendo um movimento de pull down, justamente para eu criar o máximo de conexão possível antes de começar a fazer os movimentos de remada, de puxada, porque senão eu acabo compensando e não me conectando ao treino. Ô Everton, recentemente um dos meus posts, né, que tem mais visualização é justamente um corte de uma palestra que eu dei falando sobre ativação do peitoral maior no pullover. Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho para a galera da diferença entre o pull down e o pullover para o acionamento de peitoral e dorsais, respectivamente. Basicamente, o que a gente vai diferenciar é quando a gente está fazendo pullover, principalmente com a resistência ali do dumbbell ou da barra, né? A gente tem uma resistência em um plano, em um sentido.
e qual a gente vai estar direcionando no sentido das fibras do peitoral, fazendo esse maior alongamento e mantendo essa maior conexão. Não quer dizer que não trabalhe o dorsal, mas a gente consegue direcionar melhor para o peitoral. Quando a gente tem o cabo, a resistência do cabo, ou até da máquina que o Dorian Yates usava, aí a gente tem, pela articulação da máquina e pela resistência do cabo, a gente tem um trabalho muito maior, muito mais focado no dorsal. Então, o pessoal às vezes fica discutindo o movimento, mas tem que entender primeiro de onde está partindo a resistência. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso na verdade foi o que eu falei no vídeo, moçada, sobre ativação de peitoral no pullover, e a galera me questiona, né, com relação ao pull down também, se é a mesma coisa. A análise do Everton, perfeita. Então, no pullover, as fibras do peitoral ficam numa posição mais favorável para a geração de força, enquanto no pull down, as fibras do dorsal ficam numa posição mais favorável para a geração de força. E com o intuito de promover uma maior hiperemia, né, nesse momento, a gente começa o treino de dorsais com o pull down, beleza? Então vamos aí para mais uma série que não vai ser contabilizada como série de trabalho. As pessoas às vezes não dão tanto foco em alguns exercícios preparatórios, mas é eles que vão fazer toda a diferença na hora que você for fazer os movimentos mais pesados, né? Então isso aqui a gente está se conectando, né? Realmente entendendo a mecânica, a cinésio do movimento, todo o padrão, né, para se conectar ao exercício. Quando a gente chegar nos exercícios de barra, exercícios com dumbbell, unilateral, bilateral, a gente vai ter um melhor acionamento até para fazer esse direcionamento do cotovelo em direção da pelve, né? Senão você fica ali só puxando carga e realmente não está conectado. Sabe o que eu vejo de mais interessante, cara? A galera faz o curso de educação física, estuda os princípios do treinamento e esquece os princípios do treinamento quando chega na musculação, esquece sobre os conteúdos de aprendizagem motora quando chega na musculação, porque a gente aprende sim que o treinamento tem uma fase preparatória, uma fase principal e um retorno, né? Sim. Que ela volta à calma. No entanto, na musculação parece que o cara já chega querendo ir para a parte principal, e não é bem assim. E uma das coisas também que eu estava até debatendo com o professor Krause esses dias, é justamente, talvez até seja culpa nossa, em parte, pela forma como o ensino é fragmentado, e aí depois as pessoas esquecem de juntar, né? Então, aí fica aquelas discussões, isso é para isso, mas se você tem uma maior extensão de quadril, se você tem uma maior extensão, flexão de cotovelo, na verdade, vocês entendem os padrões de forma separada para aprender e depois você junta, porque você não está estudando apenas a anatomia, você está estudando a anatomia em movimento. Perfeito. Né? Então tem todo um contexto aí para a gente analisar. Perfeito. Por isso que falar um exercício é para isso ou para aquilo, né? Tem que analisar muito mais coisas. O cenário mecânico. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é a questão do foco interno. Quando você trabalha o foco interno sem usar principalmente nessas séries iniciais, de impulso ou de alavanca de um facilitador, é a hora que você se conecta mais no que você está fazendo. Porque eu podia muito bem chegar aqui e ficar fazendo assim. Só que não é isso que a gente quer. Então toda a transferência, a curva, todo o movimento, eu controlo o movimento em todas as fases. O que eu gosto muito de utilizar para aumentar essa conexão entre mente e músculo é justamente as ações isométricas. Sim. Né? Então, são as segundas ações musculares com maior taxa de produção de força. Então, sempre gosto de fazer uma ação isométrica, às vezes
no final do movimento, Sim. né? Onde o músculo está mais contraído. E aí eu seguro. E você realmente sente a contração e o acionamento. E até mesmo o encaixe, né? Você vê que como o Bruno, quando ele faz a extensão, todo o encaixe que ele tem da gleno, trazendo o cotovelo para próximo da pelve nesse movimento em arco. Então ele não está puxando nada, ele está realmente fazendo um arco. E olha como encaixa perfeitamente. Essa achei, essa série eu senti bem melhor. A outra Tem um tava pouco mais de carga, né? Eu coloquei um pouquinho mais para a gente aumentar essa frequência de estimulação. E tem até alguns movimentos assim que é difícil a gente fazer sem carga, né? Dependendo do nível de um levantamento terra, por exemplo, não tem como fazer levantamento terra com pouca carga. Eu tenho que ter no levantamento terra pelo menos ali 1 para 1 do meu peso, né? Porque eu realmente me penduro na barra, faço o movimento, né? Usando a carga como uma fonte de alavanca ali. E aqui, Bruno, eu também gosto de falar muito para os meus alunos, para a gente aprender a se conectar não só no movimento que você está fazendo, mas em toda a estrutura do corpo. Então, eu aqui desde o momento que eu me posicionei, eu fiz o setup mental inteiro. O meu pé, o meu glúteo contraído, o meu bracing ativado, para aí sim eu começar o movimento. Eu estou extremamente firme. Né, que a maioria das pessoas só faz o movimento e tá todo frouxo nas outras extremidades. A gente tem que parar de pensar que é só um braço mexendo, né? Tem um corpo ali, um contexto, justamente, né, cara? E quando você aciona a glúteo, aciona o brace, realmente se programa no movimento, é diferente. Vou fazer essa série aqui já contabilizando para a série de trabalho. Então coloquei um pouco mais de carga. Vou fazer ela mais próximo da falha, moçada. E percebam que mesmo a gente usando séries iniciais, preparatórias, mais leve, e agora já tendo uma carga considerável, principalmente para esse movimento, que é um movimento complexo, o Bruno mantém o mesmo padrão de movimento. Muito porque a gente fez as séries preparatórias e foi ensinando o nosso cérebro a executar exatamente esse movimento. Então não é, quando tem mais carga eu diminuo, ou aquilo, não. A primeira, do jeito que a primeira é a última. Lógico que em alguns momentos a gente pode... Já começou. Dar uma roubadinha, agora, mas tem que saber também. Agora já começou a parte do treino. Regaça, moça. Primeira série de trabalho aí, hein? Vambora. Você acha que tinha quantas na reserva? Pra mim é 1 ou 2 no máximo se eu desse uma embalada. Show. Eu tava sem embalar
sem acelerar. Galera que tiver na dúvida, o que são repetições de reserva? Repetições de reserva são aquelas repetições que você conseguiria fazer além daquelas que você fez. Então você vai fazer 10 conseguindo fazer, no nosso caso aqui, 1 ou 2 de reserva, né? Então a gente sempre está deixando 1 ou 2 repetições de reserva, beleza? Principalmente nesse começo do treino, para a gente não gerar uma fadiga acentuada e isso acabar diminuindo o nosso rendimento nos outros exercícios que vão ser mais pesados. Então se a gente estivesse buscando uma falha, como sempre, uma falha técnica agora, o nosso rendimento do treino ia ter uma curva descendente. Tinha uma só. Você aumentou mais? Aumentei. Bora? Bora ou já vai começar a treta? Não arrego não. Bom, moço. Alonga o dorsal. Vamos colocar o dorsal mais alongado no final do movimento, sobrecarregando, né, aquelas estruturas passivas da contração muscular. Sua. Insiste. Vai não. Aqui já o movimento ficou pela Show de bola, metade, moçada. mas já deu para sentir. Vamos fazer aquela remada. Remada barra puxada. Remada barra puxada no plano diagonal. Pode ser? Pode, claro. Te deixa essa dúvida no ar, né, Bruno? Sobre se é uma remada ou se é uma puxada. Eu considero uma remada pelo grau de flexão do ombro. Eu considero uma puxada pelo grau de flexão do ombro. Justamente. A ideia... A gente vai começar a treta agora? Nada, moçada. A ideia aqui não é ficar debatendo o sexo dos anjos, né? Então, independente se o Everton acha que é uma remada, porque ele considera... A ideia de remada e puxada é a flexão do ombro, né? A 90 graus nós temos uma remada, a 180 graus nós temos uma puxada. Aqui, no entanto, seria algo entre 90 e 180, sei lá, 120, 130 graus, né? Eu considero uma puxada, que está vindo de cima, Everton considera uma remada, que está vindo de baixo, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque também não é o objetivo do quadro, né? Então chama do que quiser, puxada ou remada, entendam o conceito, essa é a ideia. Vamos começar. Tu tem 10? Bom, 20-20? ah, 20-20? 30-30, né? Já? Já. Não precisa mais preparar, não precisa? Oi? Faz a preparação com 30, ué. Ah, sim, só. Se for preparar, né? Só pra ajustar a alavanca aí. Ah, o quê? Tira essa de 10 aí. Só pra ajustar, pra eu me ancorar. Fazer a preparatória só pra eu poder... Preciso Você do vai grampo começar aqui? e eu começo? Você começa. Precisa. Deixa eu botar. Pode sentar aí aqui, ó. Esses exercícios que são mais complexos, a gente ainda faz pelo menos uma preparatória. Peraí. Justamente para poder internalizar o padrão de movimento. Como tem banco, ajuste de altura de joelho, melhor posicionamento, que eu tenho uma altura, o Bruno tem outra, então logicamente esses pequenos ajustes vão ser diferentes para uma melhor ancoragem.
Então a gente ainda gosta de fazer umas preparatórias aqui até assimilar bem. Vocês percebem que o Bruno deixa o alinhamento do cotovelo em direção à pelve, mantendo o arco, né? E a perna dele acompanha o mesmo sentido. Eu já faço um padrão um pouquinho diferente, mas ainda assim, por uma questão ergonômica, de eu me sentir mais confortável. A Argentina mantém o mesmo padrão de movimento. A gente tem um bom trabalho aí das fibras mais ilíacas do dorsal. A ideia Deixando bem alinhado. que o Everton fala para vocês, né, de criar esse arco de movimento, é exatamente a gente minimizar a ação dos flexores do cotovelo, né? Então a gente tira o bíceps braquial e bracadial da parada e direciona a força realmente para o grande dorsal, que é o alvo do nosso treinamento, tá? Lembrando que a amplitude do grupamento grande dorsal para a extensão de ombro ela é limitada, algo em torno de 15 a 20 graus de extensão somente. Então vocês podem ver que o Everton, ele não vai até lá atrás, né? Ele joga espremendo o dorsal, chegou ali, ele não consegue mais contrair o dorsal, é o momento em que ele vai voltar. E uma coisa também, Bruno, que eu vejo muito nas academias, reparem no quanto discussão de movimento eu faço sem flexionar o cotovelo. Eu ainda não flexionei meu cotovelo, agora eu vou começar a flexionar meu cotovelo. Perfeito. Então, muitas vezes, as pessoas acham que estão treinando dorsal e, na verdade, não estão. Tanto que tem artigo que mostra isso, né, Everton? Exatamente. Artigo que pesquisou hipertrofia em dorsal e encontrou maior hipertrofia em Bíceps. flexores do cotovelo, né? Eram mais utilizados na execução do treinamento de dorsal. Então, foco de atenção, direcionamento da força para o grupamento que está sendo trabalhado é fundamental, moçada. E quando a gente procura esse alinhamento ideal, é justamente para poder gerar maior força no melhor conforto possível. Então, eu olho para a curva do braço da máquina, alinho o meu punho ao meu cotovelo, ao meu ombro e faço o movimento sempre no mesmo padrão. Alongo, contraio. E essa máquina, embora pareça, não é leve. Não. Essa carga que a gente está ali já foi uma carga já audaciosa para ser a primeira série no exercício, né? E como está tudo bem alinhado, fica extremamente confortável para a gente ir progredindo dentro do que é a nossa proposta. Vamos subir 10 aí? Bom. Então agora aumentamos a carga, moçada. Vamos fazer a segunda série. Ficou
Ficou boa a série. Lembrando que a gente escolheu, moçada, começar a colocar esse exercício unilateral logo no início do treino, pra gente trabalhar justamente com uma carga mais alta, né? Lembrando do déficit bilateral, que é a ideia de que a soma das nossas forças unilaterais é maior do que a nossa força bilateral. Então, com certeza, eu vou conseguir operar com uma carga mais alta do que eu operaria se eu estivesse fazendo com os dois braços simultaneamente. Isso fazendo com que gere uma maior tensão. A câmera agora quis me fuder. Já tinha feito o volume aqui de séries, chegou perto, eu fui querer mostrar pra vocês, fiz 2 reps a mais. Essa é a parte boa do treino ou treta. A gente ainda faz esse trabalho de modelagem. Sabe o que é mais legal no treino, não é treta? A gente chama o convidado conversa. Aí enquanto tá leve, ele vai falando e dando aula. Quando o treino vai começando a ficar mais pesado, o cara não consegue nem mais falar, sabe? Não, se você quiser... É treino, é treta. Se você agora quiser, eu ainda faço uma dissertação. É que eu tô me conectando aqui. Mas se você quiser, a gente ainda pode desenvolver um artigo. Tá leve ainda. E a gente escolheu um dia bom pra treinar dorsal, né? Eu e você. Ruim, sem comer. Sem comer. Ferrado. Eu não vou mentir, não. Pô, velho, você foi do outro lado, não, caralho? Eu te dei a coisa? Você começou do lado de lá? Foi. Ah. Quen. Puxada? Puxada. O que você achou da série? Foi boa. Moçada, dando continuidade no treino, terceiro exercício, nós escolhemos uma puxada e aí vamos fazer ela com essa pegada aqui que é ergonômica. Entretanto, vamos fazer com ela desse jeito, optar pela pegada pronada fechada. Assim, a gente tem uma menor utilização do bíceps. Então a gente vai conseguir direcionar um pouco mais pro grande dorsal. Contudo, eu queria só fazer uma ressalva para alunos e indivíduos que tenham maior tendência em ter o ombro protuso. Essa pegada é uma pegada que deve ser olhada com um certo cuidado, porque essa posição pronada das mãos implica em uma rotação interna do ombro, que leva o indivíduo para essa postura mais fechada, né, de protusão de ombro. Então, se o seu aluno, se você tem esse desvio postural aí, realmente opte
por posições em que você esteja em rotação externa, tá joia? Boa série, bom movimento, viu? Gostei bastante. Bom, bom. Isso, bichão. Bom. Tava demorando, né, velho? Liberar o Super Saiyajin que tem aí dentro. Eu ainda tô na moral ainda. Essa foi foda. Aí, vou te dar ajuda no final. Bom, excêntrica só. 3 dessa. 3. Uma. Go, man. Uma ainda. Assiste. Oh. Essa foi boa. E isso aí, o que você tá tomando? O que é? Esse aqui é o segredo, cara. É só um isotônico, um complexo de carbo, um pouquinho de aminoácido e a creatina que eu já aproveito para colocar junto no Aí você intertreino. coloca tudo no intertreino. No intertreino. Aproveito a quantidade de carbo, aminoácido e a creatina pra evitar que eu perca o rendimento durante o treino. Perfeito. Eu gosto muito de utilizar no intratreino suplementos que tenham glicerol na sua composição, porque o glicerol altera a osmolaridade celular e acaba puxando mais água para dentro da célula, né, ajudando nesse pump muscular. Eu gosto bastante também. Eu coloco sempre um pouquinho também de glicerol e qualquer suplemento isotônico que tenha sódio e potássio também que ajuda a fazer esse carregamento. Água de coco serve? Também poderia. Show. Eu vou usar a barra só por uma questão de conforto articular para mim. Galera, vocês viram que nessa série o Everton optou por fazer uma série roubada, né, onde ele usa
movimentos acessórios para terminar a execução do exercício principal. Isso não é um problema, tá? Essa execução, ela é válida, ela pode ser utilizada, basta o praticante ter consciência de como e quando ele vai realizar essa estratégia de treino, beleza? Eu vou fazer mais uma série, tá, Everton? Com a pegada aberta. Não pense em utilizar nenhum método, mas vamos lá. Até porque a maior parte da série, vou cair 60%, 70% da série, eu fiz mantendo a contração, né, e a atenção. Então, quando eu comecei as últimas 2, 3 reps roubadas, eu já estava naquele acionamento motor, então não é algo que eu perdi o padrão de movimento, apenas acelerei o movimento. Perfeito, né? Perfeito. É interessante que o John Middle, ele fala exatamente dessa utilização de movimentos acessórios como forma de intensificar o treino, e ele coloca isso naquela ideia de repetições de reserva, como o sujeito ultrapassando, ou seja, ele está utilizando o tanque de combustível reserva, né, para ele atingir o maior volume de treino. Usei o nitro ali, a hora que o meu ponteiro chegou no máximo, eu ainda dei um gás a mais, que ainda mais 2, 3 repetições dentro da conexão. E é o que a galera às vezes não entende, que os métodos de intensificação da sobrecarga, eles são realmente para aumentar o volume de treino. Então, se a gente tem, igual a maioria dos artigos, comparam métodos equalizando o volume, não faz o menor sentido, né? Porque a ideia é exatamente aumentar, ultrapassar o volume. O método você usa ou um drop, ou uma série indo além do limite da falha, justamente para você aumentar esse volume e adicionar aí um pouco mais de sobrecarga. Então vou fazer aqui um drop mecânico, vou fazer ela nessa posição de adução e vou finalizar na extensão de ombros, tronada, beleza? A gente faz uma super série aqui, já que você fez um método, eu faço um também, pra galera ver. Ainda conseguiu extrair um pouco mais utilizando de um artifício. Chimarrão. Ó, pessoal, o Bruno não está totalmente sentado no banco, porque nessa posição ele tem um melhor ângulo para geração de força no grande dorsal, trazendo o cotovelo mais próximo e ele consegue se apoiar de fato com o abdômen. E agora, sentado, ele consegue manter os cotovelos mais afastados, esmagando a parte mais superior. Esqueci de trocar o peso. Foi com o mesmo de 75. Aí não vai. Aí morreu. Quer o tijolo? Quero. Ah, peraí. Quando eu sentar, você coloca. Concentra, boi. Isso. Joga o quadril pra trás lá. Aí, velho. Nossa, Everton. Olha aqui. Olha o dorsal dele, onde tá. Olha a angulação, moçada. Cotovelo não vai muito pra trás. Bom, monstro. Vamos junto, eu tô contigo aqui. Bora, porra. Vamos. Gigante, é nossa. Concentra. Vamos. Busca, busca. Tem duas? Tem. Então vamos. Isso. Força lá. Sua. Bom. Vai.
Só segura o tijolo aí, pelo menos. Bora. Isso. Quadril lá atrás, dorsal alta. Vamos embora. Aí, moçada. Aqui a ideia foi aquela varredura que eu falo para vocês. Então, numa mesma série, a gente trabalha essas fibras, né, do grande dorsal e também essa parte alta dorsal, né, deltoide posterior, romboides, trapézio médio, promovendo uma estimulação completa do grupamento muscular, que é alvo do treinamento de hoje. E agora vai ligar o modo Falcão. Bota o boné para trás. Se transforma num caminhão. Cima russa, cima, essa, isso, essa, solo, Tranquilo. Isso. 54. Caralho. Essa. Ipa. O que a galera esquece é que isso aqui também é treino, né? Não é só ciência, não é a parte, somente a parte científica, é tudo junto. Então a gente coloca vontade, coloca intenção nisso aqui. Essa que é a ideia, essa que é a pegada. É porque isso é o que a gente vive todo dia, né? Exatamente. É aqui que a gente medita, é aqui que a gente desestressa, desconta tudo. É nisso aqui. Galerinha, vocês viram que o Everton tá utilizando um tijolinho aqui e os straps, né? Mostra aí, Everton. Tá utilizando os straps também para fazer os exercícios de remada, puxada. Aqui a utilização é só, o banco tá no máximo e como o Everton é mais alto, o braço dele é mais longo, a gente coloca o tijolinho para dar a distância adequada para que ele fique mais confortável no equipamento. E os straps para diminuir a força que ele utiliza, né, nos flexores dos dedos. Isso aí tem artigo que mostra que não tem influência, né, a utilização do strap não faz com que você carregue mais peso e nem faça mais séries, ou mais reps. Mas existe, é lógico, um componente, né, o placebo nisso aí, que é o quanto que o praticante acredita que aquilo ali está contribuindo para a performance dele. Então, se o Everton, ele acha bom, ele acha confortável, ele acha que melhora a performance dele, eu não vou, né, vetar a utilização dos straps. Então, realmente, eu deixo a cargo do praticante, tá joia? Simplesmente forneço a notícia, né, o conhecimento, e aí o executante que escolhe. Eu como tive muitos anos nas artes marciais, eu tenho a pegada bem forte, né? Venho do levantamento de terra, do powerlift também, então tenho uma pegada muito boa. Mas nos exercícios que a gente treina aqui visando hipertrofia, eu muitas vezes utilizo os straps com a questão mesmo de me sentir mais seguro, de me sentir mais estável, de eu não sentir que a minha mão está abrindo durante um momento.
Moçada, a ideia, como vocês viram que toda a estrutura do treino, né, foi pensada pra gente começar com um dorsal um pouco mais alongado e aí exercícios de maior complexidade. Aqui optamos por fazer um biset, né, na pegada aberta, na fechada e na aberta, para estimular essa varredura. E para finalizar, vamos fazer um treino mais direcionado para essa parte alta da dorsal. Como eu falo para vocês, a prescrição de treino, ela é uma arte. Ela não pode ser simplesmente a escolha de exercícios aleatoriamente e colocada ali para o executante fazer. A gente tem que pensar o porquê tá estruturando, tá escolhendo aqueles exercícios naquela ordem, né, com aquelas metodologias ali. Beleza? Você vê que a gente fez tão bem detalhada essa varredura, que agora quando a gente chega aqui, o deltoide posterior já tá morto, não consegue nem... Então assim, tem que ser bem atencioso e criterioso nessas... E o pump que tá dando nas costas. Não, você tá doido. A gente vê que... Aqui meu braço tá aqui, ó. Já tá encostado nas minhas costas aqui. Show, man. Isso aí é falha, moçada. É isso que a galera não entende. Quando a gente fala 1 ou 2 de reserva, é 1 ou 2 de reserva para falha concêntrica, né? Falha concêntrica é diferente de falha voluntária. Falha voluntária é quando a cabeça não consegue mais, né? Ah, cansei, começou a arder, parei. Essa é a falha voluntária. A falha concêntrica é essa aqui que vocês acabaram de ver. É quando o praticante não consegue mais gerar força a partir daquela angulação. E eu ainda continuo a insistir em tentar aquela tensão resistir, mas realmente não ia. Vocês percebem que a gente não deixa dar um ponto de descanso para o aparelho chegar. As placas se tocarem, elas quase encostam, mas não encostam. E aí mantém a tensão o tempo todo. E esse, Bruno, é um treino que não é um treino complexo. Nenhum dos equipamentos que a gente fez, nenhum dos exercícios que a gente fez foram coisas mirabolantes. Atingimos todo o grupamento do grande dorsal, equipamentos que tem em todas as academias. Então você vê que não precisa inventar muita moda. O básico bem feito funciona muito bem. Então, moçada, finalizando aqui, mais um É Treino ou É Treta na Academia Ultra com o professor Everton Vasconcelos. Agradecer imensamente a sua participação. Satisfação. Você sabe que é um grande prazer. Hoje, além de ser, lógico, meu amigo, você é uma admiração que eu tenho no meio acadêmico, no meio do fisiculturismo, no meio do treinamento. Você sabe disso, pelo conhecimento que você tem, pelo aquilo que você entrega para os seus consultados. Eu tenho o prazer de ter você atualmente, né, treinando todo dia comigo. Então, queria agradecer pela amizade, pela parceria e por esse momento que foi muito enriquecedor para mim e, com certeza, para todo mundo que está assistindo também. Então, cara, muito obrigado, de coração. Eu agradeço, faço das suas palavras as minhas. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia, no dia a dia, ter a sua amizade, um cara que eu acompanho de uma data um pouco mais tardia, que eu já cheguei aqui já esse ano, né? Então, poder treinar, poder discutir artigos, estudos com um cara que eu sempre admirei, que sempre foi meu professor, é um prazer imenso. Então, toda admiração, sabe que do fundo do meu coração, você é mais que um amigo, meu professor,
Que isso. Beleza? Tamo Valeu, junto, irmão. cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, moçada. Valeu.